Capítulo 177 Reino do Inverno 2. Depois de provar o terrível prato especial de Leifina com os outros, o Wilk usou Brynhilde para estabelecer a causa de sua próxima conquista. Originalmente, a Valquíria era uma vassala do deus da luz. Ela era chamada de donzela do campo de batalha e era uma semideusa que lutou contra a facção demoníaca. Portanto, se o Wilk declarasse que derrubaria Nigel, o Lord Lich, sob as ordens de Brynhilde, a Santa se apoiaria sua decisão. Ele era o rei-herói que derrotou reis demônios e protegeu vários pequenos reinos, então não seria particularmente estranho se a Valquíria aparecesse diante dele. Na verdade, Rosencrantz também estava um tanto convencido. Parece que a princesa voltou em segurança. Liderando o exército de elites na vanguarda e atravessando o deserto coberto de neve estava o Wilk. Ele estava se comunicando secretamente com Eleonora por meio de artefatos. Eleonora estava completamente obcecada por Wilk e ouvia todas as suas ordens. Mas vai ficar tudo bem? A Santa Sé estará monitorando essa expedição cuidadosamente. O Reino Norton é famoso por seu clima severo. Então, nem mesmo as pessoas do reino tentam sair da cidade-fortaleza. Comparado aos outros reinos, o Reino Norton tinha uma população pequena, mas com alta densidade populacional. Em outras palavras, a área de influência da Santa Sé era limitada. Seria difícil monitorar todos os movimentos de Wilk, a menos que usassem corvos e répteis para observá-lo, como as bruxas dos 7 pecados fizeram. Enquanto Wilk tranquilizava Sieg, Brynhilde, que estava viajando com eles a cavalo, interveio na conversa. Parece que as bruxas já estão monitorando você. Ela levantou o olhar para os corvos negros circulando ao redor deles. Então livre-se deles com seu poder de luz. Entendido. Eu também estava achando eles muito incômodos. Brynhilde assentiu e invocou a lança da Valquíria. Ela recitou um feitiço e um relâmpago branco caiu do céu azul e frio e transformou os corvos em churrasco. Incrível! Como eu esperava de você, Brynhilde. Isso não foi nada. Não sou tão forte quanto costumava ser. Por causa de seu amor pelos humanos, Brynhilde foi submetida a limitações consideráveis pelo sistema. Ela não conseguiu retornar ao céu e não conseguiu usar adequadamente suas habilidades como Valquíria. Entretanto, suas habilidades mágicas eram superiores às da maioria dos sábios e sábias. De repente, me lembro do passado. Quando pensávamos em nosso futuro simples, mas aconchegante, juntos em uma pequena cabana. Talvez eu fosse muito ganancioso naquela época. Não se culpe, Sieg. Eu escolhi cometer suicídio naquela época porque eu tinha meu próprio motivo. Brynhilde não se matou devido ao mero choque. Ela recebeu conselhos das deusas do destino quando foi expulsa do céu. Somente se matando ela poderia recuperar seu perdedor perdido. Diante da explicação de Brynhilde, Sieg ficou em silêncio e silenciosamente agarrou a mão dela. Depois disso, o clima romântico entre os dois continuou. Que legal! Sua paixão é tão quente que é difícil suportar o calor mesmo com esse tempo frio. Helena interrompeu o clima com um olhar sombrio. O Wilk então se virou para ela. Não seja tão ciumenta, bruxa da profanidade. Você nem reclamou lá nas áreas tropicais do Reino Thales. Por que está tão mal-humorada agora? Naquela época, eu não tinha energia para falar. Sou uma santa, então não podia usar roupas expostas como a escrava que você estava trazendo. A escrava a quem Helena se referia era Cynthia. Ela não retornou com o Wilk e permaneceu com o novo governante do Reino Thales, Hong Yuri, representando os interesses dos escravos libertados. Entretanto, quando o Reino Thales recuperou a estabilidade, ela planejou retornar para o lado de Wilk. Quando Wilk não comentou sobre ela, Helena olhou para ele com olhos desconfiados. Você não passou uma noite com ela, passou. Embora sua pele fosse escura, ela era bem bonita. Você realmente não segura suas palavras, não é? E mesmo se eu tivesse, seria um problema. Desde que eu me decida, posso dormir com qualquer número de mulheres imediatamente. Mas você está deliberadamente se segurando. Você não quer mais ver uma mulher que se entregou a você encontrar um fim trágico. Aspas. Quando seu passado com Lucretia foi mencionado, o brilho nos olhos de Wilk mudou drasticamente. Enquanto ele se virava e olhava para Helena, Sieg apontou para frente com o dedo. Parece que chegamos. É Gettysburg, a capital do Reino Norton. Um gigante de bronze, o símbolo de Gettysburg, podia ser visto à distância. O Wilk puxou as rédeas depois de desviar o olhar de Helena. Temos que nos apressar. As negociações com Kolesman devem terminar antes do pôr do sol.
Embora o rei Colesman tenha recebido bem esta expedição, ele estava cauteloso com o Wilk. Ele ouviu rumores de que o Wilk estava expandindo seu poder rapidamente na região ocidental e também tinha demônios e mortos-vivos como subordinados. Não seria uma má ideia colocar as mãos nos tesouros da família real Norton usando esta oportunidade. Cardion Stormblade e o colar da Rainha do Gelo. Se esses dois artefatos caíssem nas mãos de inimigos, as coisas ficariam problemáticas. O Wilk correu em seu cavalo enquanto relembrava o mito do reino Norton relacionado aos gigantes de gelo. Uma sala de audiências decorada com castiçais coloridos e gigantescos. O rei Colesman do reino Norton estava discutindo com o Wilk e seus companheiros sobre Nigel, o Lord Lich. Eu tenho lutado contra o exército de mortos-vivos por 20 anos durante meu reinado, mas eu não sabia que havia tal ser. Graças a você, seremos capazes de evitar uma grande catástrofe. Você já pensou em procurar na área ao redor de Dreadlore? Não poderíamos fazer isso. As forças dos mortos-vivos lá são muito fortes. E há uma profecia que foi passada neste reino há muito tempo. Se você perturbar o sono dos mortos em Dreadlore, o reino será destruído. Como foi registrado em documentos antigos famosos, a família real Norton estava apenas impedindo que as forças mortas-vivas do norte fossem para o sul. O Wilk assentiu com essas palavras. O reino Norton já foi governado por Nacron. O medo dos mortos provavelmente era muito grande naquela época. Portanto, mesmo depois de milhares de anos, o exército do reino Norton não ousou atacar Dreadlore. Havia um conto popular de que Nacron estava dormindo no Dreadlore com seus vassalos. Com a proteção do Deus da Luz, Nigel pode ser facilmente derrotado. O problema são os outros. Reticências. Certamente, os cultistas das bruxas são encrenqueiros. Recentemente, eles têm expandido sua influência em várias áreas, e não são fáceis de lidar. Além disso, havia rumores de que a bruxa da ganância estava mirando os tesouros da família real. Colesman não conseguiu deixar de ficar alerta. Enquanto ele fazia um olhar ansioso, Brian Hilde sorriu brilhantemente enquanto se preparava para falar. Por favor, não se preocupe. A luz sempre vence a escuridão. A luz deslumbrante tinha o poder de expulsar a escuridão. Então, o Wilk, que havia sido escolhido como guerreiro do Deus da Luz, resolveria tudo. Colesman, um devoto da doutrina da luz, concordou com o argumento de Brian Hilde. Estou tão feliz que você esteja aqui conosco, Valkyria Brian Hilde. O mito diz que você morreu há séculos, mas parece que não era verdade. Lendas e mitos nem sempre são verdadeiros. O mesmo vale para os livros antigos na biblioteca. Brian Hilde envolveu-se com suas asas brancas. Colesman ficou temporariamente fascinado por sua figura graciosa. Reticências. Em todo caso, por favor, me informe se houver algo que você precise. Nossa situação não é muito boa, mas ajudaremos ativamente sua expedição. Obrigado. Então, por favor, forneça um mapa militar da região noroeste e as informações que você coletou recentemente. O Wilk exigiu as coisas necessárias para derrotar os mortos-vivos. Colesman imediatamente olhou para o policial ao lado dele e ordenou que ele trouxesse os documentos relevantes. Isso é tudo o que sabemos. No entanto, Rei de Raine, há rumores desagradáveis sobre você circulando. De que rumores você está falando? Ouvi dizer que você ressuscita os mortos e os usa como subordinados. Isso é verdade? Independentemente de Wilk ter usado o poder do Deus da Morte ou não, o fato de Wilk ter utilizado forças mortas-vivas foi um grande problema para Colesman. Ele também não gostou que a popularidade de Wilk estivesse aumentando ultimamente, e que ele usou a reputação da Valkyria para apoiá-lo. Quando Colesman fez uma cara de descontentamento, o Wilk trouxe as mensagens do informante. De fato, no entanto, o fato de eu ser um guerreiro do Deus da Luz certificado pela Santa Sé não muda. Eu meramente uso o poder do Deus da Morte como um poder secundário. Reticências. Que peculiar de você empunhar os poderes da luz e da escuridão ao mesmo tempo. Rezo para que você não siga pelo caminho errado e caia. O Wilk era uma ameaça aos olhos de Colesman. Se ele tivesse um coração impuro, ele poderia facilmente assumir o controle do reino Norton com uma causa plausível. Enquanto Colesman secretamente demonstrava vigilância, 2 soldados correram para dentro da sala. Vossa Majestade. Temos um problema. Os olhos de todos se voltaram para ele simultaneamente. O que está acontecendo? Todo o exército de mortos-vivos no noroeste está avançando para o sul. O que? As pupilas de Colesman se dilataram. Enquanto isso, o Wilk assentiu como se esperasse essa situação. Ele vai dar o primeiro passo. Como eu esperava.
A situação era muito diferente de quando ele estava no Reino Thales. Embora o Wilk tivesse trazido apenas suas tropas de elite para o caso dos reis demônios atacarem seus reinos, esta ainda era uma expedição oficial. Ele não estava se movendo incógnito, portanto os demônios estavam definitivamente cientes de sua ausência em seus reinos. Momento perfeito. Se eles vierem em nossa direção primeiro, podemos lutar vantajosamente. Você tem algumas boas ideias, Rei do Reno. Eles tentarão primeiro cortar os suprimentos de cada cidade. Se colocarmos armadilhas com antecedência, podemos usar os planos deles contra eles. Quem liderava o exército de mortos-vivos era definitivamente o Lich Lord Nigel. O Wilk já estava ciente de suas estratégias graças à sua vida passada. Enquanto o Wilk falava, Kolesman ordenou que os policiais entrassem na sala. Contate o senhor de cada feudo imediatamente e ordene que não despachem seus exércitos de forma imprudente. Se eles deixarem os castelos sem vigilância, a situação pode dar errado e se tornar irreversível. E convoque os comandantes do exército real aqui. Sim, majestade. Nós retransmitiremos essas ordens. Os oficiais agiram com urgência para cumprir suas respectivas funções. O Wilk olhou para eles e então se virou para Kolesman novamente. Você não vai lutar? Do que você está falando? Eu sou o rei do Reino Norton. Quando eu estiver fora, quem governará e lidará com os assuntos de Estado? É comum desde os tempos antigos que o rei lidere o exército em batalhas de guerra. De fato, durante o reinado de um certo grande rei, ele interferiu muito pouco no governo durante seu reinado. O grande rei mencionado por Wilk foi Alexandre. Uma pessoa que acreditava ser filho de Deus e realizou feitos que todos achavam impossíveis depois de continuar sua conquista do leste. Entretanto, Kolesman era nativo do continente Eif e não sabia sobre ele. Isso só acontece quando o reino está em uma situação estável. Como você deve saber, o Reino Norton está em um estado de grande conflito entre classes. A insatisfação interna se acumulou devido à longa guerra contra os mortos-vivos e as populações estão concentradas nas grandes cidades. Então o que aconteceria se eu deixasse minha mesa e escritório nessa situação? Portanto, espero que você, o rei que recebeu a ordem da Valquíria, vá em meu lugar. Aspas reticências. Eu entendo. Em vez disso, tenho um favor. O que é? Como mencionei antes, darei a você todo o suporte possível. Durante a guerra, gostaria de pegar emprestado o Stormblade Cardion e o Frost Queen's Necklace. O Wilk olhou para Kolesman com um olhar confiante.